Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E por que não dizer boa madrugada? Quem sou eu? Eu sou Isaac Barbosa, sou seu professor de literatura. E se você é um aluno da segunda série do ensino médio e vai fazer a prova do SSA em 2021, este vídeo é para você. Então, aqui a gente vai fazer algumas considerações gerais do que foi abordado na prova no ano passado, em 2020. E vejam bem, o assunto de literatura basicamente foi todo o conteúdo da segunda série, né, do ensino médio, caindo questões sobre romantismo na poesia, romantismo na prosa, realismo, parnasianismo e simbolismo. Então, alguns assuntos como naturalismo não foram diretamente abordados, o que pode ser um gancho para o ano de 2021. O objetivo agora é comentar a prova do ano passado. O que apareceu? Primeiro aparecem as 3 gerações da poesia romântica. A primeira geração, que tem um forte indício de um nacionalismo fanista, um nacionalismo que não observa os defeitos da pátria, que não vê os defeitos do Brasil e exalta as nossas qualidades de uma maneira inacreditável. Então, a primeira geração do romantismo aparece, uma geração marcada também pela temática do indianismo, ou seja, o índio abordado como um tema literário, ok? A segunda geração do romantismo também aparece na prova, e da segunda geração você precisa saber que existe um spleen. O que é spleen, professor? Spleen é o amargor da vida. No spleen você acha que a vida é muito tediosa, a vida é muito longa, a vida demora demais para passar. E porque o eu lírico da segunda geração do romantismo, por exemplo, acha que a vida é muito grande, acha que a vida demora demais, porque ele teve uma frustração amorosa, a Cocotinha deu um pé na bunda dele, e ele acha que a vida não é legal o suficiente para viver sem a Cocotinha. Então ele acha, ele espera que a vida acabe logo, ele acaba idealizando na morte, por exemplo, o escape supremo para os problemas da vida, sobretudo para as suas frustrações amorosas. Professor, a segunda fase é só isso? Não, há mais coisa na segunda fase, evidentemente, mas a temática abordada foi essa, é a morte como escape supremo para todos os problemas da vida, é a morte como um refrigério para todas as frustrações, dores do eu lírico, ok? Na segunda fase também é uma idealização da infância, no caso de Casimiro de Abreu. Na segunda fase também existe uma questão do eu lírico considerar a mulher amada intangenciável, intocável, distante, perfeita, às vezes o amedrontando, inclusive, e também aparece a terceira geração da poesia romântica, né, pessoal, com Castro Alves. Lembrando que Castro Alves não só teve a sua poesia engajada, a sua poesia social. Essa poesia social de Castro Alves se baseava na pregação, sabe, da abolição da escravatura, da libertação do negro e da proclamação da república. Então, é uma poesia muito engajada, muito panfletária no direito de libertação do negro, ok? É uma poesia com uma forte crítica social, o que já demonstra uma transição para o que estaria por vir, que é o realismo. Uma literatura, então, de Castro Alves já aborda problemas nacionais, como a escravidão, por exemplo. Só que a obra de Castro Alves não é exclusivamente social, há também uma obra lírico-amorosa, em que Castro Alves aborda, de certa forma, um lirismo erótico latente, em que há uma exaltação da interação física entre o eu lírico e a mulher amada. É o romantismo dom-juanesco, do beijo, do toque, das relações íntimas entre homem e mulher. E nessas relações íntimas, Castro Alves dá uma camada belíssima de lirismo. Ele poetiza as interações entre homem e mulher, e inclusive poetiza também os percalços amorosos, como términos, traições. Tudo isso aparece de forma muito bela em Castro Alves. E aqui eu recomendo alguns poemas de Castro Alves para vocês lerem, e para a Cocotinha, inclusive, para vocês lerem aí quando também estiverem apaixonados, que é um belíssimo poeta, um incrível poeta da língua portuguesa, nosso amigo Castro Alves. Na prosa também aparece José de Alencar, sobretudo alguns livros, como Iracema, Lucília, Senhora. Então vejam bem, a obra de José de Alencar deve ser estudada, deve ser referenciada, e vocês precisam, por exemplo, entender o que pode ser cobrado de Alencar, quais são as temáticas do grande romancista deste período. Alencar, por exemplo,
possui romances indianistas. Nesses romances indianistas, Alencar vai trabalhar a interação entre o português e o índio. Essa interação, essa dialética, nem sempre é harmônica, claro. O mais importante dessas relações é o produto delas, que é o brasileiro. Então, nas interações entre indígena e português, dá-se a gênese do Brasil. Alencar também possui romances urbanos, em que ele encara a perspectiva da figura feminina e das relações amorosas na corte do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Alencar também tem romances regionalistas, em que ele quer apresentar o leitor dele no Brasil, que normalmente ficava no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ele quer apresentar esse leitor, por exemplo, novas regiões, como o sertão nordestino, os pampas gaúchos, o Pantanal Mato-Grossense. Naquela época não havia internet, sabe? Você no Pantanal Mato-Grossense, Google Imagens, e ficava zapeando informações sobre esse período. Isso não era possível à época. Então o leitor, por exemplo, pegava um livro de Alencar e a partir daí adquiria algumas informações sobre regiões mais ermas do Brasil, regiões mais exóticas do Brasil. Então, vocês têm em Alencar, por exemplo, no romance regionalista, uma certa idealização de regiões que não necessariamente eram centrais e possuíam tanto investimento assim. Então, por exemplo, a vida no sertão era vida rude, era uma vida rústica, era era calor, mas o sertão não permitia, o solo brasileiro não permitia que seus habitantes vivessem em miséria. Então, ele adotava uma perspectiva exótica, rude, sabe, uma vida mais simples, uma vida até mais difícil, mas nunca a miséria. E a gente sabe, pessoal, que o nosso Brasil é um país de desigualdades sociais gigantes e gritantes e que há muita miséria em nossa pátria. Mas o romantismo não permitia esse nível de problematização social. Alguns autores não foram citados, mas poderiam aparecer na prova de 2021, como Manuel Antônio de Almeida, que é um romântico que apresenta já vários traços de realismo, com o seu fabuloso Memórias do Sargento de Milícias, em que ele faz uma espécie de raio-x, um retrato do subúrbio carioca, com malandros, com personagens que vão ser muito marcantes da nossa cultura. Ele vai abrir uma série de personagens tipo, e desses personagens ele vai montar um mosaico da sociedade carioca com um ótimo humor e o leve tom desses happy ends, desses finais felizes das obras românticas. Então, muito cuidado aí com os autores do romantismo da prosa que podem aparecer em 2021 e no ano de 2020 foram justamente escolhidas obras de José de Alencar, ok? Em relação ao realismo que apareceu no ano passado, vocês têm, por exemplo, Machado de Assis, inclusive a adaptação cinematográfica de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, cuidado, que podem aparecer contos de Machado, podem aparecer adaptações para quadrinhos, filmes, e o próprio livro de Machado pode estar na prova. Em relação a Machado, entendam que Machado, em sua fase realista, é incrivelmente antirromântico. Ele vai romper com quaisquer definições e preferências já abordadas pelo romantismo. Então, ele vai romper com qualquer idealização. Vai ser um autor muito cínico, muito cético, muito niilista, muito pessimista. Então, assim, qualquer opção que se envolva com idealização não vai combinar com Machado. Qualquer opção que se envolva com a bondade humana, com a noção positiva de moral, de bons costumes, de elevação de caráter, não vai ser Machado de Assis, gente. É qualquer outro autor, menos Machado, pessoal. Então, muito cuidado. Machado é um autor muito pessimista, um autor muito cético, é um autor que usa muito da ironia, da metalinguagem, ele conversa com o leitor. E você, caro leitor, caro ouvinte, se estiver apreciando esse vídeo, deixa aquele like maroto, compartilha com seu amiguinho que vai fazer SSA também. Se inscreve no meu canal. Esse tipo de conversa, esse tipo de interatividade é o que Machado fazia nos seus livros. Então, enfim, Machado faz uma espécie de narrativa de enredos embolados, não lineares, de propósito, conversa muito com o leitor e no final
se não fosse um livro muito fantástico, incrivelmente escrito, por exemplo, Memórias Póstumas, mas é um livro belíssimo, você meio que se sentiria enganado, engabelado pelo autor do livro, porque, caraca, ele me prometeu uma narrativa, mas não me entregou uma narrativa tradicional. Inclusive, o próprio Brás Cubas fala isso no capítulo Senão do livro. Ó, leitor, tu amas a narrativa direta e nutrida, um estilo linear e fluente, e eu não sou assim. Meu estilo é como um ébrio, eu guino à esquerda, guino à direita, caio, gargalho, rio, amaldiçoo o céu, choro, eu faço o que me der na telha. Esse é o romance de Machado de Assis. Então, muito cuidado com qualquer tipo de definição mais organizada, definida, idealizada em Machado. Machado, ele é um niilista nato e nas suas narrativas sequer se acredita, por exemplo, nessa transmissão de uma moral, na transmissão de uma verdade através da narrativa. Inclusive, ele não acredita nem no enredo linear, sendo seus enredos muito não lineares, né? Passando pelo início da vida, final da vida, óbito do autor, enfim. O próprio Dom Casmurro segue essa mesma linha de uma narrativa não linear. Dom Casmurro começa a sua narrativa com Bento Santiago já velho, depois passa para a juventude e assim vai. Então, enfim, entendam sempre essa questão do Machado ser um autor incrivelmente pessimista, negativista, e qualquer menção à idealização, a perfeccionismo moral, vai ser falso. E as críticas sociais costumam ser muito apuradas, muito acertadas. No ano de 2021 podem aparecer contos também de Machado de Assis e outros romances, a exemplo de Quincas Borba, ou Dom Casmurro, e alguns contos também podem ser abordados. Então, tente dar uma lida geral em Machado de Assis e, enfim, responder algumas questões sobre ele. Isso que eu falei, eu creio que já ajuda bastante. Na prova do ano passado, em 2020, não apareceu naturalismo, então fica aí uma oportunidade, é uma janela agora aberta de oportunidade, pois é possível que apareça o naturalismo na prova. Aí vocês vão ter que ler com muito carinho, com muito cuidado. O Cortiço, o Mulato, Casa de Pensão, vão ter que saber de que se trata essas obras e como, por exemplo, o naturalismo usa do cientificismo para estabelecer uma noção muito pessimista do ser humano, usa de argumentos científicos para demonstrar que o ser humano é uma espécie de robô, uma espécie de autômato que simplesmente responde a estímulos externos, por exemplo, as pessoas que estão ao meu redor, a riqueza, a pobreza, o meio natural, e também dão voz a estímulos internos, a exemplo de vícios morais, como o alcoolismo, a violência, a libertinagem. Então, o naturalismo se veste de uma roupagem científica para tecer o pior tipo de comentário sobre a natureza do ser humano. E basicamente ele quer provar que o homem é fruto do meio que vive e que o homem é resultado de sequências aí genéticas herdadas pelos nossos antepassados e que essas variáveis vão se juntar e vão acabar elaborando um resultado muito negativo. No naturalismo, por exemplo, vocês têm personagens que decaem porque se apaixonaram, porque deram vazão à paixão, e a paixão do naturalismo é basicamente um erotismo exacerbado guiado por feromônios, é simples e pura uma atração sexual que se dá numa relação macho e fêmea zoomorfizada. Então não são humanos que interagem, são animais com aspecto humano que acabam respondendo a estímulos externos e estímulos internos. E tem mais, os personagens naturalistas que enriquecem, os personagens naturalistas que sobem, que melhoram de vida, são aqueles que, por exemplo, superam essas necessidades físico-orgânicas sexuais e vão abrir mão de ética, de caráter, vão abrir mão de quaisquer coisas para subir na vida. Então, vocês têm predadores no naturalismo que, por exemplo, vão subir na vida erguendo escadas de crânios dos seus oponentes, dos seus adversários e pior, dos seus aliados também. João Romão, por exemplo, não é um personagem que é guiado por amor, por paixão, por afeto, por afinidades do coração. João Romão quer enricar, e para enricar ele vai passar por cima de todo mundo sem nenhuma ética, sem nenhum princípio de caráter, nenhuma moral, nem nada. E vocês também têm no mesmo Cortiço, por exemplo, Jerônimo, que era um trabalhador dedicado, um pai de família atencioso, que ao mudar de meio social
vai ignorar a família, ignorar a filha e vai se envolver amorosamente com Rita Baiana, abrindo mão de carreira, de família, de perspectiva de dinheiro, de qualquer tipo de melhoria de vida, para viver justamente uma paixão doentia, que é essa ebulição de hormônios que faz com que o homem perca a racionalidade. Então esses são os dois grandes paradigmas, os dois grandes arquétipos de figuras masculinas do nosso naturalismo. Então é bom você entender isso, ok? Também aparece o parnasianismo, que é uma escola artística que, enfim, né, vai aparecer aí na nossa poesia brasileira, que é marcada pela arte. O parnasianismo, por exemplo, abrir mão de estudar, de aprofundar, de apresentar contextos sociohistóricos brasileiros, foge disso e vai basicamente pregar a perfeição formal, os sonetos com vocabulário rebuscado, rimas ricas e rimas raras. Vai fazer uma alusão muito forte à cultura greco-latina, falando de imperadores romanos, deuses gregos, geografias da Península Balcânica, da Península Itálica, por exemplo. Então esse é o nosso parnasianismo, que apresenta, enfim, 3 grandes autores: Olavo Bilac, Raimundo Corrêa, Alberto de Oliveira. É bom você saber as características básicas de cada um. Alberto de Oliveira extremamente objetivo em seu período parnasiano. Olavo Bilac também pode aparecer com sua vertente um pouco mais neorromântica, isso mesmo. Olavo Bilac dá umas escorregadas no parnasianismo e volta e meia, por exemplo, faz poemas de exaltação amorosa, como Via Láctea. Todavia, Olavo Bilac também é o mesmo autor de Profissão de Fé, que é um texto tipicamente parnasiano. Então é bom entender essas duas faces de Olavo Bilac para fazer a prova do SSA, certinho? E Raimundo Corrêa com sua poesia filosófica, seus sonetos que fecham com chave de ouro, que normalmente incitam questionamentos da moral, questionamentos da sociedade humana. Então é bom entender o básico aí desses 3 autores para fazer a prova do SSA. Ok, da SSA. Enfim, para fazer o nosso vestibular da SSA, tá bom? Continuo no dilema do sexo da sigla. SSA, seleção... enfim, eu vou cortar essa parte do vídeo. Aparece também o simbolismo que é incrivelmente musical, místico, antirracional, intuitivo, trata a poesia como se fosse uma religião. Então, ao invés de preceitos, o simbolismo tem dogmas, tem crenças na poesia, que a poesia seria o mais próximo que o homem conseguiria chegar do transcendente, do sobrenatural. Então, na poesia simbolista, vocês têm que estudar, devem se aprofundar em Cruz de Souza e Afonso Guimarães. Cruz de Souza, que teve uma vida muito prejudicada pelo racismo, pelo preconceito. Então, volta e meia, Cruz de Souza tem poemas em que ele acredita que o fim dessa vida orgânica, material, também é o fim do sofrimento e que seria uma libertação da alma. Cruz de Souza tem uma poesia incrivelmente pessimista, uma poesia muito bonita, marcada por aliterações, assonâncias e, sobretudo, a idealização dessa poesia musical como uma elevação de estado de espírito. Afonso Guimarães é o poeta da noiva morta, é o poeta que fala sobre a mulher que se foi e essa saudade da mulher amada que morre, da moça que morre. Ismália, por exemplo, é um poema de uma mulher que enlouquece, sobe numa torre e se suicida, e há uma abordagem disso marcada por uma musicalidade belíssima, pessoal. Enfim, eu creio que esse vídeo já esteja um pouquinho longo, mais do que o planejado. Essas são algumas considerações, um vídeo sobre algumas considerações daquilo que foi abordado na prova da SSA, ok? Do ano passado e o que pode ser abordado neste ano. Então, pessoal, se inscreve aí para mais vídeos, para mais comentários. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração e forte abraço, turma. Até mais. Nos vemos por aí.